Então, a gente se pergunta, né? Então, de fato, o que é um ídolo? O que realmente é um ídolo? Vamos tentar conceituar, vamos conseguir entender isso. Eu quis trazer aqui um trecho de um livro, gente, que chama Deuses Falsos, do Tim Keller. E ele vai conceituar o que é um ídolo, tá? E ele vai dizer o seguinte: qualquer coisa que você busca a fim de receber o que só Deus pode dar. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso. Caso você o perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte da sua paixão, energia e seus recursos emocionais. Ele conclui dizendo: um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isto, sentirei que minha vida tem sentido, e então saberei que tenho valor, estarei seguro em posição de importância. O ídolo passa a se tornar uma fonte de vida. Ele passa a ser a razão de alguém existir, entende? Então a tua vida ela começa a girar em torno desse ídolo. É aquilo que você alimenta todas as manhãs. É como você pegar uma pedra, uma grande pedra, você rolar essa pedra até o cume, até o alto de uma montanha, e essa pedra rolar de novo para baixo. No dia seguinte você pegar essa pedra e subir com ela de novo, e você se perguntando todos os dias por que você tem que fazer aquilo. Porque eu gasto todas as minhas energias, porque eu tenho trabalhado para não chegar a lugar nenhum. Eu não consigo atingir esse foco. O ídolo, de alguma forma, ele ocupa esse lugar central na nossa vida, ao ponto de se alimentar todo o nosso, a ponto de sugar todo o nosso trabalho, a ponto de sugar tudo que nós temos para um objetivo aparentemente sem sentido. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Isso significa que um ídolo é qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus. Absolutamente qualquer coisa que você venha pôr no lugar de Deus pode se tornar um ídolo na sua vida. Igreja, presta muita atenção, que eu tenho certeza que Deus está querendo trabalhar fortemente hoje no coração da igreja a respeito dessa palavra. Amém? O objetivo da palavra do Senhor é justamente trazer transformação, trazer tratamento. E eu creio que esse é o propósito da palavra de Deus. Esse é o objetivo fim. E você precisa estar de coração aberto para que ele possa agir dentro do seu coração, para que ele possa entrar, para que a palavra possa ser penetrante. Amém? Sabe qual é o lugar que Deus se sente à vontade? O lugar que Ele mais se sente à vontade? E Ele se sente à vontade de ocupar todo o espaço, e Ele é ciumento demais em relação a esse cantinho, em relação a esse espaço, é o seu coração. Mas a gente pode colocar qualquer coisa nesse lugar, que é um lugar que deveria ser somente de Deus. Absolutamente qualquer coisa. A idolatria ela incomoda a Deus de uma maneira muito profunda. Não há espaço na perspectiva bíblica onde Deus ele possa concorrer com qualquer outra coisa no seu coração. Não existe essa possibilidade. Não existe nenhum parâmetro. Deus ele é a razão não só do mundo, mas de todas as coisas. Tudo pode ser. Absolutamente tudo tem que girar em torno de Deus. Ele é a razão do mundo, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da criação, Ele é a razão de todas as coisas. E nós temos que ter essa convicção. E sabe quem que descobriu esse sentido? Sabe quem descobriu a resposta para essa questão? De que Deus ele é o sentido da nossa vida? Essa descoberta quem fez foi o próprio povo de Deus. Quando você olhou e disse: Deus, você é tudo para a minha vida. Foi você que descobriu isso um dia. Foi o próprio povo de Deus que olhou em algum momento para Deus, lá na sua conversão, cara. Quando você foi impactado pela primeira vez, você olhou para a cruz, você olhou para Deus, e você olhou aquilo e você falou assim: o sentido e a razão da minha vida está aqui. Então foi você mesmo que descobriu a resposta para isso. Foi o povo de Deus que entendeu que Deus é a razão de tudo. Ele é o centro da nossa vida. Porém, a idolatria é o esquecimento disso. É justamente a gente obter o esquecimento, é o distanciamento dessa perspectiva. É você distanciar desse impacto que um dia você recebeu através de Deus. E tem algo interessante.
que muitas vezes a gente acha que idolatria são coisas ruins, tá? Mas quase nunca isso é verdade. Quanto maior o bem, mais provável é que esperamos dele a satisfação das nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa serve de Deus falso, especialmente as melhores coisas da vida. Presta atenção nisso. Nem sempre são coisas ruins. O ministério pode roubar o seu coração de Deus. Quando ele se torna o sentido da sua vida, quando nós dizemos: Senhor, pode me tirar tudo, menos o ministério. Ele está num lugar central no seu coração. E aí algo que era para ser bom, de alguma forma, se torna ruim. Porque está o quê? Competindo com o lugar que é de Deus. O filho pode se tornar um ídolo. Você vai dizer: pô, Reinaldo, mas é errado amar o filho? De maneira nenhuma. É errado amar mais o filho do que a Deus. Quando eu entender que se eu amar a Deus de maneira plena, só assim eu poderei amar o meu filho de maneira adequada. Quando eu trato o meu filho como um Deus, eu vou estar estragando ele. Eu vou estar pressionando e vou estar esmagando ele. Ele vai viver uma vida louca tentando ser como Deus para poder entender a sua expectativa. Porque você como mãe está colocando a expectativa dele como se ele fosse um Deus. Isso vai ser frustrante, porque ele não vai conseguir preencher um lugar que é só de Deus. Amém, igreja? Amém. Estão acompanhando? Amém. A esposa pode virar um ídolo. Quando eu amo minha esposa como se ela fosse um ídolo, como se ela fosse Deus, sabe o que acontece? Quando você ama a sua esposa como se ela fosse um Deus, você deixa de amá-la como esposa. Ela não vai saber o que é ser amada como esposa, porque você está amando ela como Deus. Ela jamais vai ter a experiência de poder ser amada como uma esposa. Namorado, uma namorada, quando você ama a sua namorada mais do que Deus, você está depositando um fardo muito grande em cima da outra pessoa, entende? Você está querendo que a outra pessoa atenda às suas expectativas como um Deus. Porém, ela é apenas uma criatura imperfeita e não vai conseguir nunca preencher completamente as suas expectativas, porque só Deus é capaz de preencher por completo. Só Deus é capaz de preencher por completo. E muitas vezes você está depositando na outra pessoa essa expectativa injusta, porque na verdade você tem uma falha de identidade. Você, de alguma forma, não se sente plenamente satisfeito em Deus. Entende? Tudo que controla o nosso coração, ele se torna um ídolo. Ele tem poder de controlar o nosso coração, e quando elas controlam o nosso coração, a gente se esfria ou vira escravo, como foi o exemplo que eu dei do personagem lá do Sméagol do Senhor dos Anéis, que ele fica escravizado naquela situação. E muitas vezes a gente percebe relacionamentos doentes por conta disso, com dependência e codependência. Porque de um lado você tem uma pessoa que faz do ego, do domínio, um Deus, e do outro lado você tem uma pessoa fraca, que vira uma terra fértil para poder alimentar esse ídolo. Entende? E aí o que você tem? Relacionamentos conturbados, doentios e problemáticos. Mas sabe qual que é a prova dos 9? Não é amar menos a esposa, ou amar menos o filho, ou amar menos qualquer coisa que nesse momento você está pensando na sua cabeça como ídolo. Eu posso até amar um time de futebol, não tem problema nenhum você amar um time de futebol. O problema é quando você ama o time de futebol mais do que a Deus. Porque se você ama Deus acima de todas as coisas, não tem problema nenhum de você amar um time de futebol, porque ele vai ser amado na proporção que ele deve ser amado. Entende? E o que a gente faz muitas vezes? A gente comunica a igreja, diminua o seu amor pelas coisas, ao ponto que nós temos que fazer o quê? Aumentar o amor por Deus. Isso é o que deve ser comunicado. Porque quando a gente deixa de amar alguma coisa, quando existe só o desapego, logo a gente passa a amar outra coisa. E sabe o que acontece? Você fica pulando de ídolo em ídolo. Porque você não preencheu adequadamente o lugar que é só de Deus.
Não é o ódio pelas coisas idolatradas que devem determinar a nossa relação com elas, mas é o amor a Deus. Eu não vou destruir um ídolo odiando ele. Eu vou destruir um ídolo amando mais a Deus. Essa é a maneira adequada de eu conseguir destruir um ídolo. Estão compreendendo? Ou seja, não se trata de uma discussão sobre ódio, mas sim sobre amor. A Bíblia não está dizendo que você deve destruir um filho, né? Deixar de amar um filho que um dia você amou. Ou um trabalho, a esposa, ou um carro que um dia você pode ter amado acima de todas as coisas. Não é odiar essas coisas. O que a Bíblia está dizendo é: por que você não conseguiu amar mais a Deus do que isso? Por que essas coisas te capturou mais do que eu? Por que essas coisas se tornaram mais belas para você do que eu? Essa é a pergunta que muitas vezes se faz. Por que essas coisas se tornaram mais importantes? Imagina Deus nos perguntando. Não há problema em você ter amor pela sua família, pelos seus amigos, mas por que tudo isso se tornou mais belo, mais bonito do que eu? Por que você passou a amar essas coisas mais do que eu? Essa é a pergunta que fica.